Olá, então, você que nos assiste em mais um episódio aqui no AgroSerra Podcast. Hoje a gente tem mais um convidado aí da semana, né? A gente vai trocar informações e falar sobre assuntos. Anderson, primeiramente, seja bem-vindo, tá, ao AgroSerra Podcast e muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá, cara? Muito obrigado, muito obrigado. Eu fico lisonjeado pelo convite aí, poder estar aí participando, né? Trazendo um pouco da nossa experiência aí, para passar um conhecimento, trocar uma experiência, aprender também, né? Desde já te parabenizar aí pelo programa, um programa que é muito visto, muito ouvido aqui na nossa região, trazendo cada vez temas mais relevantes para a nossa realidade local aqui, principalmente agricultura e pecuária, né? Isso, mas hoje a gente vai entrar num tema específico, né, Anderson? Vamos falar aí sobre poda, né, das frutíferas e adubação. A gente se propôs a fazer toda semana um conteúdo, assim, né, trazer alguma coisa, mas que a gente usa e o tempo, acredito que tá na hora de fazer esses manejos, né, Anderson? É, isso aí, né? A poda, árvores frutíferas, principalmente aqui na nossa região, nesse nosso microclima, ela é realizada em geral, na maioria das frutíferas, a gente sempre diz que é os meses que não tem R, né? Então, maio, junho, julho e agosto. Então, ali, setembro já tem R, então já você não poda mais. Abril tem R, é cedo para podar. Então, em geral, a maioria das podas, né? Formação, condução, frutificação, limpeza, é feito nesses meses aí. Somente a poda verde, né, que ela é feita lá no momento da brotação aí, com forma de estimular a planta, enfim, traz outros benefícios. Mas esse período que estamos passando agora, né, junho, julho e agosto, que sim que você concentra o período forte aí e bom, propício, né, ótimo para poda. Então fica fácil de guardar, né? Então os Fica meses que fácil. não tem R, então é os adequados, então. Mês que não tem R é mês de poda. E vocês, como Emater, também fazem esse acompanhamento, tem essa ligação também com as propriedades, né? Faz algum acompanhamento com pessoas, né, nessa questão? Sim, a Emater é uma das atividades programadas, né, lá do escritório da Emater que eu trabalho, que é o município de Passa Seta. Uma das 23 atividades que nós temos programadas para realizar durante o ano é fruticultura, né? A gente não especifica, por exemplo, se é nogueira, se é citro, se é pêssego, se é ameixa. A gente fala em fruticultura. E a fruticultura, em geral, ela tem, em determinadas épocas do ano, alguns manejos que podem ser feitos, né? E a gente trabalha lá, dando assistência técnica para os produtores, em alguns pomares domésticos e alguns pomares comerciais também, né? Tanto de manejo de adubação fertilizada, de fertilidade e também de poda. Quando a gente trabalha em poda, lá a gente faz alguns atendimentos individuais, pomares, né? E também a gente faz alguns coletivos, que a gente chama de EDM, que é demonstração de método. Então a gente reúne um grupo de agricultores, produtores ali, moradores que às vezes tem um ou dois pés no seu jardim, né, no seu quintal, e querem aprender a podar. Então a gente reúne um pomar que seja bem diversificado, com diversos espécies de árvores ali e tal, né, de frutíferas, para realizar, porque cada uma tem a sua poda específica, cada uma tem a sua forma de condução, e a gente tenta sempre adequar de acordo com o tipo, né, de qual fruta e que tipo de poda que a gente está fazendo, qual que é a idade dessa planta, né, se a gente precisa fazer uma poda de rejuvenescimento ou de frutificação, enfim. Então a gente tenta adequar todo esse conhecimento de forma que quem está participando consegue, né, ver e levar para a sua realidade, para as suas árvores lá e fazer na sua casa, replicar. Então eu acho que esse é o objetivo da coisa. Ele vê lá, né, o produtor ou a produtora, ver e poder replicar na sua casa aquela técnica. Isso. E isso hoje a gente quer fomentar, né? Que um produtor que nem nós, todo mundo tem em casa, né? Mas que olhe lá e, esse ano eu vou dar uma caprichada, vou podar, vou fazer. Hoje, ou pede
ajuda, né, para fazer, se não sabe fazer a poda, né? Ou hoje dá para olhar até aí no YouTube aí que vai dar uma ajuda, né? Mas enfim, que faça, né? Que melhore, né? O seu pomar lá, né? Seu pomar, nós estava conversando há pouco, né? O pomar é uma área extremamente nobre dentro da propriedade. Ela traz, assim, além de servir como sombra também, né? Como área de descanso, ela também traz frutas, que é um alimento sagrado e serve de alimento para toda a cadeia alimentar. Para nós, enquanto animais, seres humanos, para os passarinhos, enfim, né, para todos os animais da natureza, toda a fauna que consome. Então, assim, a poda traz diversos benefícios para a planta, para a árvore em si, né, e ela também garante, assim, longevidade da planta, ela garante uma certa estabilidade da produção, evita o escalonamento, né, que é produzir muito num ano e pouco no outro. Então, a gente vê diversos casos, minha laranjeira o ano passado entortou os galhos. A bergamoteira pocã, esse ano, entortou os galhos de tanto produzir. O ano que vem ela produz um pouco menos. Então ela se desgastou muito num ano e o outro ano ela vai, né, acumular energia para no próximo produzir. A poda ajuda a diminuir esse escalonamento de produção para tu ter uma produção mais constante ao longo dos anos, né? Poda, adubação, enfim. E nós estávamos falando, o pomar, o açude com peixe também é uma área extremamente nobre, uma propriedade hoje rica em água, uma propriedade muito valiosa, né? Então, esses espaços que normalmente não são vistos como áreas nobres, né? Não é lavoura, a gente só acaba enxergando a lavoura como uma área nobre, área produtiva, mas os benefícios que trazem para a família, aquela árvore frutífera, aquela criança comendo uma laranja que ela tirou direto no pé, ou um pêssego, ou uma bergamota, sabendo que aquilo ali não tem agrotóxico, não tem nada que vai trazer um malefício à saúde dela, muito pelo contrário. Vai trazer benefícios, vai trazer fonte de vitaminas, né, e o que ela precisa para melhorar a saúde dela. Então, isso que a gente tem que enfatizar cada vez mais, né? Sim, e também se esforçar, porque eu falo assim por mim, uma bergamota é fácil, tu tá trabalhando e tá dando uma passada ali, lavou as mãos, descascou e vem, mas se toda a fruta, né? Então se tu tem ali, fácil de tu pegar, tu vai comer, né? Se tu depende de ir lá no mercado, comprar, quando vê, tu não passa e tu não acaba consumindo daí, né? E hoje existe uma facilidade, tu encontra mudas de diversas, né, árvores frutíferas nas agropecuárias, nas lojas que vendem produtos agrícolas, tu consegue encomendar nos sindicatos, nas ematérias, nas prefeituras. Então tu consegue, tem os viveiros perto aqui que comercializam, consegue ter uma variedade porque a família pequena, a família tradicional, aí vamos dizer 4, 5 pessoas, não precisa muitas árvores. Uma laranjeira boa, uma bergamoteira, já fornece fruta para todo mundo em casa. E daqui a pouco pode fornecer para um vizinho e daqui a pouco tu pode comercializar o que te sobra ou beneficiar, né, fazer um doce, uma chimia ou alguma coisa. Então ajuda a agregar e dar ferramentas aí para trabalhar e daqui a pouco ser até um incremento na renda da família. Não é nada, não é nada, mas a laranjeira lá produziu lá 40 quilos de laranja, tu vendeu a R$3, R$120. Pagou a luz durante 2 meses? Ajuda? É uma opção. E hoje, assim, com o advento aí das redes sociais, Facebook, Instagram, tu coloca aí que tu tem 10 quilos de laranja para vender. Aí para tu ver se não tem encomenda na cidade, sai entregando, né? Fruteiras, enfim, todo mundo compra. Então, principalmente nessa época, né? Nessa época que tem bastante fruta à disposição. Então, também é outra forma, né, de trazer o pomar também, agregando e compondo a renda anual da família, né? Desmistificando e diversificando um pouco também essa fonte de renda. Sim. Falando da importância, tu já deu um toque, assim, todas as espécies, Anderson, tem o mesmo tipo, estimula crescimento, melhoramento de fruto, todas são trabalham do mesmo jeito daí. Isso. O conceito de poda, né, vamos trazer um conceito de poda no geral, ele traz como conceito remover um ramo, um galho, né, com uma finalidade específica. Então, por exemplo, eu plantei uma muda pequena de pêssego. Vou citar o exemplo do pêssego ou de citros, enfim.
A primeira poda que eu vou fazer neles é uma poda de formação. Então, assim, ó, eu tenho um pomar doméstico ou eu tenho um pomar comercial. Se eu tenho um pomar comercial, eu preciso adensar um número maior de mudas por hectare. Ou num espaço, em metros quadrados, enfim, independente da unidade de medida que queira usar. Então eu preciso conduzir essa planta de uma forma que ela não fique com uma copa muito estrondosa, porque daqui a pouco ela pode estar sombreando a planta vizinha, né? Ou muito desproporcional o tamanho da copa em relação ao tronco. Então o que a gente quer? Um tronco bem formado, que ela tenha a capacidade de enraizar bem, para ela explorar no horizonte do solo nutrientes, né? Em uma camada mais profunda, para buscar a água que está disponível lá nessas camadas profundas. Então, inicialmente, você faz uma poda de formação, com o objetivo de dar estrutura. Eu posso, no caso do pêssego, fazer ele com formato de copa de taça, né? Ou em Y. Taça é aquela mais redondinha assim, que tem galhos para todos os lados. Ou em Y, que a gente faz 2 ramadas principais, né? Como principal. E aí a gente deixa os ramos que vão dar as frutas, né? Nascer a partir delas. Então, essa é uma das podas. Daí, a partir disso aí, quando ela estiver maior e já em frutificação, a gente vai fazendo podas de frutificação, né? Ou de limpeza, por exemplo, vamos retirar uns ramos aí que estão comprometidos ou quebrados ou com alguma doença, sempre visando a sanidade da planta, e aí retirar alguns ramos que vão, porventura, estar sombreando um outro, né? Um ramo que está muito para um lado ou muito para o outro. A gente quer uma certa simetria na planta, porque ela não fique muito caída para um lado e nem muito caída para o outro, né? E a poda, como tu bem disse ali, ela vem dando longevidade para a planta, ela vem dando condições que a planta produza um fruto de qualidade através da poda ou do raleio, né? Quem não poda aí, às vezes tem que fazer um raleio mais forte. O que é o raleio? O raleio é tu olhar, por exemplo, um ramo de pêssego que é fininho, tá com 4 ou 5 pêssegos, quando ele encher esses pêssegos que ficarem ponto de maturação de colheita, pode pesar o galho e quebrar. Então ele não tem sustentação para segurar essa carga de fruta. E o raleio enquanto o pêssego está um pouquinho menor do que o minguinho, o tamanho dele, tu descartar ele da planta. Tu deixar uma carga menor, tu dar uma aliviada na planta, né? Para que ela tenha condições de produzir um fruto com qualidade, tamanho uniforme e que seja de fácil comercialização, pensando tanto no pomar comercial quanto doméstico. Tu também quer consumir uma fruta de qualidade em casa. Tanta qualidade quanto aquela que tu vai na gôndola do mercado ou da fruteira e compra, né? Então, esse também é um dos objetivos da podefrutificação. Em geral, é mais ou menos isso. Cada espécie. Vou citar alguns exemplos aqui, até para o pessoal de casa, depois que estiver nos assistindo, visualizar lá no pomar deles. O pêssego, então, né, com o objetivo de abrir o meio da copra para entrar sol, que o ar passe com facilidade, para não formar um microclima, porque um microclima ali com umidade e às vezes calor pode favorecer o aparecimento de fungos que são indesejáveis para nós, tanto para o fruto quanto para a planta. Os citros também a gente tende a abrir o meio, fazer uma poda de limpeza, enfim, né? A nogueira pecan já é diferente, a nogueira pecan já tem uma poda específica só para ela, né? Que é uma poda que você faz agora nos meses de junho, julho, no máximo agosto, que é com o objetivo dela ter um eixo principal, né? Vertical, e os ramos produtivos todos, vamos dizer assim, de braços abertos, assim, né? A partir desse principal, em forma de espiral, tentando não sobrepor, tirando os ramos muito grandes e focando nos ramos pequenos, porque a nogueira pecan, diferente de algumas outras espécies, ela produz a nós, né? No ramo de ano e não no ramo do ano. Ou seja, ela vai produzir um ramilho, né? E esse ramilho no primeiro ano talvez não vai produzir nenhuma fruta. No segundo ano daquele ramilho ele vai produzir uma fruta. E no terceiro ano 3 a 4 frutas. Então às vezes tu faz um manejo numa árvore esperando já no próximo ano ter um resultado e tu não tem. Tu tem daqui 2 anos, daqui 3 anos. Mas tu garante a longevidade dela. Temos hoje na pecan produzindo aí de 50, 60, 70 anos. Então, tu garante que talvez os nossos filhos, os nossos netos vão consumir
né, daquela árvore que a gente conduziu. Então, a uva, por exemplo, a videira, tem 2 tipos, né? Bom, aí o pessoal hoje está trabalhando de forma comercial, estão fazendo o latado, não faz mais espaldeira, né? Enfim. Mas normalmente o pessoal tem as tradicional parreira em casa, né? Que é mais alto um pouquinho que uma pessoa e os aramezinhos cruzados por cima, assim que elas crescem usando por cima. Então eu particularmente costumo podar ela em agosto, mais tarde, porque a poda também, de certa forma, induz a brotação. E lá, agosto, nós já estamos saindo do inverno praticamente, né? Então, para evitar que um ramo brote de uma geada e mate ele não tem condição de desenvolvimento, eu prefiro podar ela mais tarde, sempre deixando uma saída que eu chamo um esporão e um galho, né? Um esporão que seria um espaço com uma gema a duas e um galho com um espaço um pouquinho maior, sempre um para cada lado. Porque daí eu vou encolher o outro ano de novo, eu vou encolher o outro ano de novo, sempre dando sustentação para o eixo principal, né, favorecendo essas raízes infiltrar no solo, e a adubação, então, e tratos culturais, não se fala, né, fica bem mais fácil de fazer. Então, tu dá longevidade para a planta, tu dá frutos, principalmente a uva, os cachos de fruto bem parelho, assim, bem uniforme, lustroso, bonito, assim, fica bem jóia. A poda para a planta, por mais que ela perca um pedaço, digamos assim, ela ganha. Ela ganha em N outros aspectos. Produção, alivia um pouco, ela fica assim, ela consegue direcionar energia só para a brotação, não para manter toda aquela galharada. Então isso aí ajuda bastante, né? Sim, sim. O cara vai falando, tu vai falando, o cara fica em bala, né? Não, mas claro. é um assunto muito legal, e é um assunto legal demonstrar na prática, sabe? Porque às vezes, assim, imaginando às vezes o agricultor ou o pessoal da cidade, né? Eu moro na cidade de Sobradinho, eu atrás de casa eu tenho um pomarzinho, eu tenho laranja sanguínea, laranja de umbigo, eu tenho bergamota pocã, eu tenho limão, eu tenho pera, né? Enfim, estou plantando mais algumas outras coisas agora que eu quero mudar um pouquinho o meu pomarzinho lá e vou reduzindo porque foi-se o tempo, vou falar uma coisa assim, que nós estamos avançando, e avançando, quando digo avançando, pesquisas da Embrapa, instituições de pesquisa estão fazendo pesquisa em cima de espécies e variedades de laranjeiras, enfim, para nós ter uma árvore totalmente ao alcance do braço. Que tu não precise mais subir na árvore para colher a fruta. Então, assim, ó, tu tem uma árvore menor, mas no espaço de uma árvore grande, tu tem 2 a 3 árvores. Um bom exemplo disso é o pomar lá da Expo Agrofubra. Quem tiver a oportunidade de visitar, atrás da casa da Emater, assim, tem o pomar da Emater e o pomar que a Emater conduz ali, e o pomar da Embrapa, os 2 pomares, né? A laranjeira, tu não precisa de um apanhador para pegar as laranjas. Ela tem um formato de poda todo aberto no meio e ela produz laranja só nas bordas, assim, da árvore. Então, ela pega sol em toda a borda, ela tem um amadurecimento uniforme, ela tem um crescimento uniforme, e a planta não se debilita porque não produz tanta laranja, porque a copa não é muito grande, né? Mas ela todo ano vai produzir. E a do lado que está bem pertinho também vai produzir. Então, em quilos por hectare, daria quase a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Sim, fiquei olhando assim porque pelo teu entusiasmo, Anderson, de estar falando, sabe, sobre o assunto, e é isso que a gente quer, viu? A gente olhar lá naquele 2, 3 pés de laranja que tem, ou mais, ou o peso que tem em casa. Produtor, olha, quando assisti nosso episódio lá, né? Poxa, mas vamos melhorar aquilo, né? E essa é a nossa intenção, sabe? Tentar fazer que ele melhore pelo menos aquilo que ele tem na propriedade, né? Cara, questão de poda, assim, excelente, que nem tu falou, bom se fosse na prática, né? Até quem sabe a gente faça uma hora dessa, um vídeo aí fazendo uma demonstração. Vídeo no campo, é? Isso, Parte prática. A gente vai se puxar nessa questão aí também pra gente trazer isso. Cara, questão de poda. A gente vai entrar numa questão de adubação. Eu acho que eu conheça, vou falar por mim. Acho que nunca colocamos um adubo lá nos nossos pés. Cara, como a gente vai fazer, né? Como a gente vai melhorar? E é necessário fazer isso, cara? Com certeza. Eu sempre digo assim, ó,
eu vou contextualizar para me chegar no meu ditado, assim, o que é o recomendável, né? A gente tem o livro de adubação e calagem, o manual, né? A tabela do Rolas, enfim, para todas as frutíferas que nós temos hoje. Então, a laranjeira tem uma necessidade específica, a bergamoteira tem outra, a nogueira pecan tem outra, a videira tem outra. Então, assim, ó, às vezes dá para dar uma olhadinha ali. O YouTube, uma baita ferramenta. O YouTube é uma baita ferramenta. A gente tem o YouTube aqui, rapidinho, tu olha, como é que... tô aqui, tem um adubo ali no galpão. Tô na frente da minha laranjeira. Eu me lembro que lá no podcast, lá, eles falaram da adubação, mas eu não me lembro quanto. Vou olhar aqui rapidinho. Olha ali, cara, vai ter alguém, um pesquisador, um colega técnico, um agrônomo, enfim, recomendando ali. Então, assim, ó, o que normalmente você faz? Análise de solo. Né? Análise de solo, ver qual que é a necessidade da área de adubação. Quando vai plantar uma muda, o recomendável é que você abra a cova 6 meses antes. 6 meses antes. É difícil fazer isso? Talvez não, mas o recomendado é 6 meses antes. Abre a cova, pelo menos com o dobro do tamanho da raiz da muda. Por quê? Porque tu vai abrir a cova, mexer esse solo, adubar ele, colocar o calcário que é necessário, colocar o adubo que é necessário, misturar bem essa área, essa terra, né? Então tu prepara a cova e mistura esse solo e coloca na parte mais de baixo da cova, coloca um pouco de terra que tu tirou ali e daí tu planta. Ou seja, tu vai ter uma terra mais fofa, digamos assim, para baixo. Essas raízes, logo que elas vão sair do saquinho ou da embalagem que elas vieram ali, elas vão ter uma área fácil delas explorar, bastante fértil, corrigida, né? E aí esse teu pomar, daqui a pouco tu ganha 1 ano de crescimento, 2 anos ali nesse manejo. Né? Então, assim, feita a análise de solo, tu consegue ver qual que é a necessidade do pomar. Aduba, quando? Cada espécie tem a sua necessidade específica, né? Então vamos lá, nogueira pecan. Eu puxo para nogueira pecan porque nós temos o meu sogro tem uma plantação de nogueira pecan e a gente faz alguns manejos lá e a gente está testando muita coisa. E tem muita coisa que não está no livro, cara. Tem muita coisa que não está na bibliografia. Por exemplo, a gente fez análise de solo lá e nós chegamos num X de adubação por hectare. Então a gente coloca por planta, em volta da copa, em torno de 3 quilos de adubos por hectare, né? Formulação convencional, ali 5-20-20. Não estou fazendo apologia a nenhum tipo de adubo, mas é uma formulação convencional. Tem nitrogênio, fósforo e potássio. Em dezembro, essa é a nossa adubação de frutificação. Porque dezembro em diante, a nogueira pecan começa a encher fruto. Então a gente dá aquele tchan nela, aquela energia para opa, tá boa a coisa aqui, eu vou me dedicar a encher fruto, eu vou preencher bastante esse fruto, né? E uma na poda, que é junho, julho e agosto no máximo. Que essa a gente pega um pouquinho mais leve, é uma adubação de manutenção para incentivar ela a brotar depois, né? Principalmente o nitrogênio incentiva ela a brotar. Então a gente coloca um pouco de adubo orgânico ali. O nitrogênio estimula muito a planta a produzir madeira. Dependendo da planta, principalmente a nogueira pecan, não é tão assim aconselhável, porque onde tem madeira, a planta gasta muita energia para manter e não está te dando fruto, né? Então hoje tem alguns produtos que a gente usa, por exemplo, um redutor de crescimento que a gente aplica com drone, fazer a planta baixar cada vez mais. A poda da nogueira pecan é com viés de baixar ela. A da laranjeira também. Se tu pega um pomar que nunca foi podado, essa árvore tem 3-4 metros de altura. Como é que apanha uma laranja lá em cima? Então dá para ir fazendo uma poda de rejuvenescimento nessa laranjeira. Daí puxando ela para baixo, tirando os galhos mais altos e abrindo a copa dela, incentivando ela a brotar mais para baixo. E aí quando ela vai brotando mais para baixo, tu vem cortando. Ela tem folha mais para baixo, tu pode ir cortando para cima. Porque ela tem aonde fazer fotossíntese. Então ela não vai morrer. E sempre para poda, quando o pessoal utiliza a motosserra ou a motopoda, aquela que tem o cabo comprido, né? A gente recomenda usar óleo vegetal para corrente, para lubrificar a corrente, e não óleo mineral. Ou óleo queimado, o pessoal usa, ou óleo de corrente de motosserra, enfim, óleo vegetal. Por quê? Ele é menos nocivo para a planta do que o óleo mineral. Então, onde tu passa, né? Sempre o corte, o pessoal fala enviasado, o nome técnico é embisel, né? Sempre embisel
com o objetivo de que quando chove, não acumule água, umidade onde tu cortou. Se às vezes tu corta meio assim, daqui a pouco começa a acumular água ali e aquilo começa a apodrecer para dentro e começa a quebrar. Então, abre espaço para a entrada de patógenos, que traz doença para a planta, enfim, isso a gente não quer. Então, eu corto sempre em bisel. E a adubação de acordo sempre com a análise de solo. Não quer errar, vou passar o não quer errar. Pega um copinho de tomar água, esses descartáveis. Dá em torno de 200 a 300 gramas, se tu preencher ele com adubo. Coloca na volta da copa, bem espalhadinho. De preferência, num dia com umidade, né, que esse adubo dissolva rápido, ou se puder irrigar depois melhor, bem espalhadinho, longe, porque em tese, aonde a planta tem copa, ela tem raiz embaixo. Então, tu pode colocar no chão bem espalhadinho. E no outro ano, tu já vai ver a diferença. Isso é bem rápido. Os meses de adubação pode ser agora, junho, julho, agosto. Ou, enfim, se quer esperar, por exemplo, o citros, esperar ele encerrar a época de fruta dele, porque nós temos laranja hoje, vai até outubro, novembro, né? Encerrou, podou e aí adubou. Reduziu ela, abriu ela e incentivou ela, deu a recompensa para ela. Acho que é uns manejos que dá para fazer aí. Ah, não fiz análise de solo, eu tenho 1 ou 2 plantinhas, não quero colocar muito nem bastante, enche um copinho, descartar, vai dar 200 a 300 gramas e espalha bem na volta da copa ali. Vai ter resultado, com certeza. A gente já vem, é um ponto que a gente vem batendo também para ir criando o hábito. O análise de solo, Anderson, já na lavoura, o produtor a gente já tem dificuldade, né? Ou resistência, né, de querer fazer. Aí, tu já falando no pomar, já temos que fazer. Esses dias eu estava olhando uma outra entrevista na questão até do pasto, né? Os caras melhorando o solo até na questão do pasto, né? Então, vai ser... Não tem como escapar, né? A gente tem que fazer o análise praticamente em tudo, né? Em tudo. E assim, quando a gente vai no médico, o que o médico pede? Não exames, para ver como é que a gente tá, né? Como é que tá o sangue, o colesterol, tudo essas questões que o médico pede. E de uma forma metafórica, vamos dizer assim, comparativa, a análise de solo traz a mesma coisa do solo. Como é que tá o fósforo, o potássio, o alumínio, tá alto ou não tá? O que nós precisamos repor de nutriente? E aí daqui a pouco a gente precisa repor mais potássio do que fósforo, por exemplo, né? Então eu posso escolher um adubo que tenha uma formulação que seja mais concentrada em potássio. Ou daqui a pouco eu posso botar um cloreto de potássio, que ele é a fórmula pura do potássio, né? 0,00060, se não me engano. Então em 100 quilos tu teria 60 quilos de potássio. Então é mais ou menos por aí. Acho que a gente pode ser mais efetivo também em algumas coisas, né? E a análise de solo te traz todo esse raio-x do teu solo. Ela te traz como esse solo é fisicamente, né? Como é que é a água disponível desse solo? O meu solo tem silt, tem argila? Quantos por cento de cada um? Tem areia? Não tem? Como é que eu tenho pé? Tenho pedra? Será que a minha árvore não cresce porque as raízes dela estão dando em cima de uma rocha? Porque o nosso solo da nossa região, Centro-Serra, é um solo mais pedregoso, é o neossolo, né, que chama. É um solo pouco intemperizado, um solo raso. Então, daqui a pouco o meu pomar não está crescendo direito, mas eu tenho 20, 30 centímetros de camada de solo. Depois é pedra. E daí como é que a planta vai enfrentar, né, com raízes, ter capacidade de quebrar essa rocha para buscar água, buscar nutriente lá embaixo? Às vezes é difícil. Demora anos, né, tentando. Então, a análise de solo traz essa leitura do perfil, né? Isso, eu estava olhando ali, até anotei, então, aqui que nem nitrogênio, alguns nutrientes, né, que são essenciais aí, né, na planta, né? O nitrogênio, o fósforo, né, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, enfim, outros. Mas todos eles têm alguma função para fazer a formação, né? Tem. O nitrogênio ajuda muito no desenvolvimento da planta, fósforo, cálcio, o desenvolvimento de raízes, né? Potássio, em geral, ele é enchimento, preenchimento, crescimento de fruto, ajuda também na questão da folha, processo de fotossíntese. Todos são importantes, Então, assim, numa área às vezes mais degradada ou mais fraca, precisa reposição. E essa reposição vai te garantir boas produtividades, né? Cara, assim, sobre essa parte, que nem a gente já comentou, bom, se fosse na prática, então,
uma próxima oportunidade, quem sabe a gente faz Vamos uma fazer na na prática. prática, né? Mas a gente quer tocar num outro assunto também que tá vindo por aí, né? Até vocês tiveram uma atividade aí no Passa Sete hoje já, né? Falar sobre a Operação Terra Forte, né? Aqui no Rio do Tigre ainda ele não aconteceu, né? Mas também tá por chegar aí e já pode adiantar aí alguma coisa para nós, né? Sobre esse plano aí, cara. Sim, o Operação Terra Forte, então, ele é um programa estadual, né? ah, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e executado pela Emater, em parceria com as prefeituras municipais. É um programa que vem para reestruturar a agricultura gaúcha, né? A gente sabe que enfrentamos aí nesses anos de enchente, dificuldades, perdas de solo fértil, né? Assoreamento de rios, enfim. Então ele vem para mexer um pouco nessa questão e trazer alguns conceitos que daqui a pouco, com o tempo, a gente acabou esquecendo, principalmente na questão do manejo conservacionista, né? Cultivo em nível, o fazer terraços para nós concentrar essa água na lavoura. O solo é a maior caixa d'água, o maior reservatório que nós temos, né? Então fazer essa água infiltrar para ficar disponível para as plantas, para nós não sofrer, o que a gente sofreu agora em janeiro, que nós ficamos 20, 30 dias sem uma pancada de chuva e o nosso soja estava morrendo, o fumo estava morrendo, o feijão estava morrendo, o milho estava morrendo. Milho nem se fala, né? Milho que é extremamente dependente de água, né? Então, pegou em períodos cruciais as culturas, algumas tiveram redução de produtividade, outras conseguiram se recuperar. Mas, assim, lá no Passa Sete, então, a gente já fez o seminário de divulgação aqui no município de Arroio do Tigre, deve estar por acontecer. Os guris da Emater devem estar organizando junto com a prefeitura, deve estar divulgando, né, para chamar os produtores e explicar como funciona o programa. Então, assim, ó, agricultores que podem se inscrever, né, o critério é CAF, quem tem CAF pode se inscrever, no ato da inscrição precisa ter a CAF ativa, ou a DAP, quem ainda tem a antiga DAP está ativa, né? Então a gente sempre recomenda assim, para o agricultor que pretende se inscrever, que não deixe para a última hora para fazer o seu CAF, a sua DAP, que se mantenha atualizado, né? É um programa que vai funcionar assim. Ele tem diversos eixos, mas vou resumir para ti. Bom, o técnico da Emater, né, a equipe da Emater, vai, por exemplo, assim, no Passa 7 nós vamos selecionar 50 beneficiários. Para esses 50 beneficiários, a Emater vai fazer uma visita individual para cada um. E vamos, em comum acordo com ele, elaborar um plano de ações para a propriedade dele, com manejo de conservação de solo, daqui a pouco um anseio da propriedade dele, ele não tem conectividade com internet, o programa prevê comprar, né, os equipamentos para a internet. Na parte ambiental, o programa prevê diversos eixos, mas uns deles são proteção de nascentes e fontes, proteção de leitos de rios com cercamento. Tu pode instalar, daqui a pouco tu produz leite lá, tu tem bastante dejetos animais, pode fazer um esterqueiro, uma unidade produtor de biogás. Se tu não tem uma energia solar, tu pode colocar energia solar, né? Sou produtor de tabaco, gasto bastante luz. O anseio da minha propriedade eu tô com a luz muito cara, tu pode usar parte desse recurso para custear e comprar energia solar, né? Serão 30 mil reais por família beneficiária, até 30 mil reais. Talvez numa família tu não consiga gastar tudo, né? Mas daqui a pouco tu organizando, vamos usar, tu precisa usar 60% para as práticas conservacionistas de solo, né? Fazer terraço, calcário, sementes de plantas de cobertura, com viés de incorporar matéria orgânica, né? Ciclar nutrientes num horizonte mais profundo do solo, descompactação de solo, a gente tem nabo forrageiro, nabo pé de pato, essas plantas pivotantes, né, que tem essa capacidade de descompactar solo. Então ele traz uma série de eixos que podem ser aplicados esse recurso. Vem um cartão em nome do beneficiário, 30 mil reais, e ele consegue pagar com aquele cartão de débito as coisas, digamos assim, os insumos que ele precisar e estiver estipulado no projeto produtivo dele, no plano de ação individualizado. Então é um programa muito bom, aconselho, né, o pessoal se inscrever. Quem vai fazer a seleção desses beneficiários é o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário local. Então aqui o do Arroio do Tigre, por exemplo, né, conselho formado por diversas entidades, Emater, sindicato, prefeitura, Secretaria da Agricultura.
a sociedade civil organizada através de suas associações, dos jovens, trabalhadores, fruticultores, piscicultores, né? Todos os membros do conselho vão definir critérios para escolher inicialmente um número X de famílias. Nós, lá no PASSET, são 50. Vai ser dividido em 3 etapas. Uma com 17, uma com 16 e outra com 16. Porque nós precisamos de tempo para visitar esse povo. Né? Nós, enquanto Emater, nós temos a força total para esse programa. É a prioridade total para a empresa agora. Só que nós temos um número limitado de profissionais para fazer isso aí. Então, nós precisamos de tempo para visitar, fazer um plano individualizado com muita qualidade, que vai dar, sim, muito resultado para essa família que vai ser beneficiada com esse programa. Então, inicialmente, esse, a grosso modo, né, trabalhando assim, mais genericamente, esse é o programa Terra Forte. É um programa que a gente espera que tenha um resultado muito bom e que transforme positivamente a nossa região. Melhore positivamente a nossa região. Anderson, esse valor, ele vem a fundo perdido, que a gente diz, né? O produtor, ele não precisa devolver, salvo ele não realizar aquelas práticas que estão previstas ali, né? Se ele não realizar a sanção que o programa prevê, ele devolver aquele valor com juros e correção monetária. Então, mas imagina assim, ó, vamos falar da tua propriedade. Vamos dizer que tu foi selecionado, tu tem soja, fumo, fruticultura, aí nós vamos lá, vamos te visitar, aí tu diz, não, eu preciso melhorar meu solo, a minha lavoura é muito dobrada. Bom, o que nós podíamos fazer? Nós podíamos fazer um terraço, ou 2, ou tu podia fazer os camalhões, né, para tu plantar o fumo em nível, ou em desnível, em levemente desnível. Vamos corrigir esse teu solo? Vamos. Então, vamos fazer o quê? Análise de solo. Vamos coletar o solo, vamos ver que tipo de solo é, quantas toneladas de calcário para corrigir. Certo? Certo. Beleza. Então, nós vamos comprar o calcário, com o valor do programa, e tu coloca e incorpora. Ah, mas eu não vou incorporar para não levantar pedra. Tem que incorporar. Porque correção de solo você faz com calcário incorporado. O calcário em suspensão, infelizmente, isso eu falar olhando para a câmera, a nossa região tem muita pedra. E se incorporar, vai levantar pedra? Vai. Mas o jeito de corrigir solo em perfil é incorporando. Calcário em suspensão, dá para colocar? O pessoal coloca. Mas, assim, ele acidifica no processo. Eu não vou entrar em detalhes. Mas, assim, o calcário em reposição seria para manutenção do solo. E aí, para manutenção do solo, seria quilos por hectare e não tonelada por hectare. Nós participamos de uma capacitação com o professor Denardim, da Embrapa, em Santa Maria, agora, a semana retrasada, de práticas conservacionistas, justamente para nós trabalhar e usar essas práticas no programa Terra Forte. E o professor foi enfático em dizer, correção de calcário você faz com incorporação. Eles têm uma área que eles acompanham que foi feita incorporação de calcário e há 13 anos, não se coloca 1 quilo de calcário e a área está corrigida. Então, assim, são práticas que a gente fez em 1990, 1980 e funcionou até hoje. Então, daqui a pouco, nós temos 2025 para 90, 35 anos. Sem corrigir, incorporar calcário em todo o sistema. Isso falando de uma lavoura de soja, milho, né? O fumo que tem esse revolvimento mais frequente da área, o pessoal subsola para fazer o camalhão, depois gradeia, subsola, né? Mexe, coloca plantas de cobertura. Então esse é mais tranquilo. A pedra já não atrapalha tanto como uma soja, né? O milho até nem tanto, porque a plataforma colhe mais alto. Mas a soja, que a plataforma vai rente o chão, né? Então assim, ó, a gente não está aqui para criar polêmica, a gente está aqui para trazer as práticas agronômicas sustentáveis que dão resultado. E respaldado pela pesquisa. A Embrapa hoje é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, extremamente respeitada, com profissionais, com currículo, né, que a gente não precisa nem estar falando. E o professor Denardim, essa capacitação a gente teve lá dentro da UFSM, diversos professores de solos falando a mesma coisa. Calcário é uma tecnologia boa? Mas precisa ser incorporado em perfil. Nós temos o ruim que precisa juntar pedra. Mas vamos lá, vamos de novo, vamos lá na tua propriedade. Daí eu cheguei lá e disse, ó, tu tem que juntar pedra. Beleza, então tá. O calcário compramos pelo programa, tu não teve custo. Beleza. O trator para espalhar, o Estado vai dar para o município. O município vai entrar com o operador, com o óleo diesel, com a manutenção desses equipamentos. O distribuidor de calcário, quem vai fornecer é o município.
Então, assim, ó, que custo tem? A tua contrapartida seria juntar as pedras que levantar. Hoje nós conversamos com os agricultores, até brincando, mas de novo, Anderson? De novo. De novo. Infelizmente, para ter resultado, vai ter que ser assim. Assim, ó, Anderson, eu tava te ouvindo ali e a gente vê muito. Eu gosto de acompanhar assim para fora, a gente olha alguns vídeos aí e tal, né? Tem alguma lavoura hoje preparada para soja, para alta produtividade na nossa região? Se tu vai falar em... nem tá falando de clima, né? Não, tirando o clima. Eu estou preparando a minha lavoura para alta produtividade. Modelo, tu quer um modelo? Isso. Um modelo. Eu acho que assim, eu acho que tudo é construção, né? Eu gosto desses assuntos, sim. Eu gosto porque são coisas que algumas pessoas estão fazendo e que estão dando certo e vai cada vez dar mais certo. Então, vamos lá. Se nós pegar um produtor que está com a sua área corrigida, que tirou soja e não deixou o solo desnudo, que logo plantou plantas de cobertura, saiu soja, entrou uma gramínea. Então, saiu uma leguminosa, entrou uma gramínea, rotação de culturas. Saiu a gramínea, entrou as forrageiras de inverno. Porque nós temos um espaço ali, né? Março, abril, maio, por ali. Vamos citar um exemplo do milheto. Tirei o soja, plantei milheto. No milheto, eu já deitei ele plantando na aveia, azevém, ervilhaca, nabo forrageiro, enfim, essas de inverno que a gente pode usar. Fez manejo depois, nesse período aí, e dessecou com qualidade para plantar o soja num período que a janela permite, que é outubro, novembro, para nós, dezembro, esse cara está no caminho certo. Só que ele precisa, no outro ano, repetir isso aí. Ele repetir isso aí. Quanto mais ele fazendo, mais ele vai melhorando o solo dele. Não é um processo rápido. Mas eu imagino que, assim, ó, particularmente falando, com a minha experiência, esse manejo está no caminho certo. Também, né, a gente precisa olhar o lado econômico. Tem muitos agricultores que não conseguem fazer isso. Ou, eu preciso entrar com gado no inverno. Tranquilo, né? Tranquilo. Cuida da lotação animal, né? Tira aí com um período aí para as plantas de cobertura se restabelecer, para tu poder dessecar e ter uma palhada legal, para tu ter o efeito do plantio direto, plantar em cima, aquele solo tapado, né? Até o soja fechar, digamos assim, né? Para que a gota d'água da chuva, quando caia, não caia direto no solo, para logo escorrer, que ela caia na palha, seja absorvida, que aquela palha mantenha umidade, mantenha uma temperatura. Então eu acho que é por aí, cara. Eu acho que dá para ajustar. Dá para ajustar para todos os modelos assim de produção, sabe? E na prática, eu posso te citar, no segredo, eu acredito, nós temos no Passa Sete um produtor que faz, ele é produtor de tabaco, né, de fumo, e ele faz manejo com plantas de cobertura no inverno, fixadoras de nitrogênio, e eu sei lá, faz uns 5 anos eu acho que ele não usa salitre. 4, 5 anos. Não precisa. Tem nitrogênio no sistema, tu me entende? Uhum. Então tu tá olhando, olha a economia dele. Quanto é que tá um saco de salitre hoje? Então eu tô citando exemplos assim, sem fazer apologia a nada, só citando os exemplos porque tu me pediu. Então tem no segredo, inclusive tem um colega nosso que também planta soja, ele tá fazendo um manejo muito legal nas lavouras deles. Eu vejo muito assim no Instagram, né, as sementes Aurora, eu acho que é Boa Vista do INCRA aqui, Cruz Alta, para dentro aqui, Juí, não sei. Eles estão fazendo um modelo de produção assim, estão tendo bons resultados. As sementes Lúcia Arroz também, com algumas experiências assim. Então, essas empresas que produzem semente, eles têm um foco mais para a lavoura, né? Não tanto assim para... Eles precisam produzir, mas não só produzir, eles precisam muita qualidade. Para a questão da semente, quantidade não é qualidade. Então, eles precisam qualidade e eles capricham bastante no manejo. Eu acho que o solo tem que entrar como base disso tudo aí, sabe? Mais ou menos por aí. Eu te fiz essa pergunta porque ontem a gente saiu daqui, foi a Santa Cruz e a gente estava debatendo isso. Qual lavoura, olhando aí, saiu as médias do SESB, né, e tal, então... Mas qual lavoura tá preparada para produzir 100 sacos por hectare hoje? E daí, tava eu e mais um, a gente estava comentando que
no último episódio até a gente comentou isso. O produtor, se ele não quer crer, mas quando ele vai ver, ele vai fazer, né? Então é o modelo, né? Às vezes a gente assim também, a gente né? então, entendeu? Tu manejo, às vezes tu custa, né? Isso. Será mesmo? Porque a gente não pode duvidar. Isso. Assim, quer dizer, pode, só a gente, assim, ó, vendo, né? Te dá para fazer. Isso. Não pode ter medo de fazer. Porque a propriedade é um centro de pesquisa diário, né? Isso. Tu vai analisar. E daí, para a gente sair dessa zona do conforto ali, né? Tô colhendo meu soja bem, mas eu posso melhorar, né? Todo mundo quer melhorar, né? Só que daí, todos que eu ouvi falar do SESB lá, todos, era o capricho, né? Era a primeira coisa. Lá na poda, lá na adubação do pomar, lá no análise de solo, e era o solo e na hora certa, né? Na hora certa. Time, né? O time. Então, né, a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Para qualquer atividade, né, Anderson? A gente traz essa vontade, essa saída do conforto nosso, né? Para melhorar. Por isso que eu te fiz a tua pergunta se a gente tinha alguma lavoura, fazenda diferente, né? Assim, é o que eu te falei ali, né, cara? Talvez até tenha, assim, o que teria que pegar? Análise de solo das lavouras, largar 5 análises aqui e nós interpretar, ó, em comparação, essa é melhor que essa é melhor que essa é a campeã, é a melhor. Vamos olhar essa, vamos ver o manejo que esse cara tá fazendo, porque tá dando certo. Isso. Tá dando certo. Então, a questão de produtividades envolve clima, envolve uma pancada de chuva na hora certa. Então, isso aí a gente vai entrar numa seara, Claro. Que é muito maior, assim, ó. Mas falando de solos, cara, eu acho que é por aí, na poda, é o capricho, eu terminei de podar minhas videiras, eu vou sanitizar minha tesoura e tal para mim podar minhas laranjeiras, eu vou sanitizar para mim, sabe? É os pequenos detalhes, assim, que vão realmente dar resultado. Isso. É um ramo que produziu 2 laranjas a mais, 2 nozes a mais, 2 cachos de uva a mais, em 2 árvores, e daqui a pouco em 5 árvores, daqui a pouco no hectare, e daqui a pouco em caixas e caixas de fruta. Então é por isso aí, a gente precisa valorizar um pouquinho, né? O avanço, o pequeno avanço, a pequena melhora. Isso. Porque até é o dia a dia do agricultor, né? Isso. O agricultor é um profissional hoje que precisa sempre ir olhando porque ele está fazendo, ver se está dando certo. Eu sempre aconselho o pessoal a tirar foto. Tira foto. Porque tu não te lembra do ano passado, como é que tava? Tira uma foto para ver. Tira uma foto de uma laranjeira esse ano e olha ela ano que vem. Tira uma foto de um pé da nossa pecan esse ano e olha ela ano que vem. Quanto que ele cresceu, quanto que ele desenvolveu, né? Então é por aí. Anderson, cara, a gente queria trazer esses assuntos, né? E, cara, te agradecer mesmo, tá? De tu aceitar nosso convite aí do AgroSerra Podcast. Então, fica o meu agradecimento, tá? Não sei se tu quer deixar alguma mensagem ainda para nós, pro produtor aí, para que está nos ouvindo, fica à vontade também. Bom, quero agradecer o convite, né? É um prazer estar falando com vocês e colocando um pouco da nossa experiência, né? A gente não é dono da verdade, né? Eu sou técnico agrícola de formação, sou engenheiro ambiental, fiz uma especialização na área, agora estou cursando agronomia. Então a gente não pode parar nunca de estudar. E o que eu pudesse, assim, se eu pudesse dizer para o agricultor ou para qualquer pessoa, assim, ó, nunca para de procurar aprender. Participa de curso, participa de capacitação da Emater, de outras entidades que estão aí para ajudar o produtor. Vá no escritório da Emater, né? Já demande. Nós estamos aqui para atender o produtor com calma, com atenção, com carinho e do jeito que ele merece, sabe? Então, o Estado, a Emater é a empresa que executa as políticas públicas do Estado, então o Estado está pagando para nós dar essa assistência técnica com cada vez mais qualidade. E a gente procura sempre se profissionalizar para que isso aconteça realmente no dia a dia, né? Então, quero deixar meu agradecimento, quero parabenizar aí os agricultores. Estamos chegando perto do nosso dia, né? Que eu também me considero agricultor, dia do colono motorista, agora dia 25. Então, parabenizar, desejar, dizer que é uma profissão extremamente linda, brilhante, que todo dia tu vê a vida acontecendo, né? E que a gente possa, assim, enquanto agricultor, enquanto pessoa, enquanto técnico, enquanto, né, pessoal do podcast aí, tá contribuindo com essa história, porque cada dia nós estamos fazendo história.
com que a gente possa, de alguma forma, melhorar a vida de alguém. Acho que essa é a frase daí para encerrar. Isso. Valeu, tá, Valeu. Anderson? E você que nos acompanhou, então, nesse episódio, nos siga lá nas redes sociais, no Facebook, vai ter o episódio completo, no YouTube também a gente tem, já se inscreve lá no nosso canal. Alguns cortes, algumas falas aqui do Anderson vai estar lá no nosso Instagram. Então, fique até uma próxima oportunidade.